Olha, a gente fala agora, 1h mais 6 minutos, para você que está chegando agora. Vem cá, deixa eu te dar um abraço nessa terça-feira, vem comigo aqui. Eu quero trazer essa reportagem aqui do caso do Fabrício, um rapaz que tinha 34 anos e foi assassinado por fazer a coisa certa. Você vai lembrar dessa história. Fabrício, ele era presidente de uma associação que combate fraudes em postos de combustível. Um trabalho que mexia com peixe grande e que, segundo a polícia, custou a vida dele. Mas a justiça está avançando e os principais suspeitos estão perto de encarar o júri. Dos 4 envolvidos, 3 devem ser julgados ainda neste primeiro semestre do ano. Vai faltar só o empresário, apontado como mandante do crime. Para entender melhor, reportagem no ar. Quase 4 anos depois, a justiça começa a preparar o julgamento de todos os acusados pela morte de Fabrício Machado da Silva, de 34 anos. Fabrício era membro da Associação Brasileira de Combate à Fraude de Combustíveis. Na função, ele recebeu várias denúncias sobre irregularidades em dezenas de postos em Curitiba e região metropolitana. E isso deu origem à Operação Pane Seca, um trabalho de investigação envolvendo uma quadrilha que manipulava combustíveis. No dia 23 de julho de 2017, um domingo, dá pra gente dizer que o Fabrício estava num dia de folga, longe das atividades cotidianas dele. Na noite daquele dia, ele foi até uma quadra de futebol para jogar bola com alguns amigos. Só que foi quando ele voltou que ele foi surpreendido. Logo ao parar o carro na frente da casa dele, foi surpreendido por um outro homem que acabou batendo o veículo na traseira do carro dele. Ao descer do carro para ver o que tinha acontecido, ele já percebeu que o homem estava armado. Chegou a levantar as mãos, mas foi executado. De acordo com as investigações da polícia, não foi uma situação de um acidente de trânsito. O homem que atirou no Fabrício foi contratado por um dono de posto de combustível que o Fabrício estava investigando. Onildo Chaves de Córdova II é um empresário do ramo de combustíveis. Para a polícia, foi ele quem encomendou a morte do fiscal de combustíveis. O empresário teria então contratado Jefferson Rocha da Silva, mais conhecido como Gadeia. Foi ele quem indicou a pessoa que poderia matar o Fabrício. Patrick Leandro, o Diabo Loiro, foi o indicado. Era ele quem dirigia o Sandero de cor vermelha que aparece nas imagens. Desde a manhã daquele dia, Diabo Loiro passou diversas vezes na frente da casa do Fabrício, esperando o melhor momento para cometer o crime. Em outro veículo estava Matheus William Marconde Guedes. Foi ele quem ajudou Patrick a fugir. Nas imagens daquela noite, é possível ver o carro se aproximar de Fabrício. Patrick deu apenas um tiro na cabeça do fiscal. Depois do crime, o carro do atirador foi incendiado. Onildo era dono de 4 postos de combustíveis em Curitiba e na região metropolitana. Todos eles suspeitos de vender combustível adulterado aos clientes. Ele sempre negou que tivesse algum tipo de envolvimento na morte de Fabrício. Só que, de acordo com a Polícia Civil, Onildo contratou um detetive particular para saber todos os passos, qual era a rotina de Fabrício antes da execução dele. Tivemos acesso ao depoimento do suposto detetive particular que nunca ficou sabendo que isso seria usado no plano para executar o fiscal de combustíveis. Sabia que ele é dono de posto e também sabia que ele estava sendo oprimido e ele queria saber alguma forma de defesa. O que seria a defesa dele? Ele falou assim, precisa saber quem é esse cara, por que esse cara está fazendo isso com os postos de gasolina, entendeu? Mas em momento algum ele falou em querer matar alguém. Eu fui atrás de saber quem era Fabrício. E depois disso, eu não tenho mais assim uma coisa que eu tenha feito. Entendeu? Tanto é que acabei não fazendo o serviço do Onildo. Eu entendo o que é o certo e o que é o errado. Entendeu? Portanto, esse rastreador foi ideia minha, mas eu já tinha visto que estava errado e não ia ser colocado, de jeito nenhum. Onildo, Jefferson, Patrick e Matheus chegaram a ser presos pela polícia durante as investigações. Mas Onildo e Jefferson conseguiram responder em liberdade. Patrick e Matheus continuam presos e, quando foram ouvidos na justiça, não quiseram responder nenhuma pergunta. Mas no caso do Patrick, algo chamou a atenção. Dentro da cela dele na prisão, a polícia encontrou um bilhete.
Nele estava escrito: esse cara do posto vai ter que pagar, senão ele vai se f***. Logo depois ele diz: vou dar uma chance para ele, senão eu vou ser obrigado a falar tudo. Sem mais nenhuma possibilidade de recurso, a Justiça já decidiu que pelo menos 3 dos 4 acusados do assassinato de Fabrício sejam julgados aqui no Tribunal do Júri de Curitiba: Patrick, Jefferson e Matheus. Só o empresário Onildo, que seria o mandante do crime, é que ainda não será julgado, porque ele ainda tem um recurso no Superior Tribunal de Justiça. Mas a família do Fabrício espera que, mesmo que demore, o Onildo sente no banco dos réus. Com o agendamento desse julgamento do Patrick, do Matheus e do Jefferson, estamos convictos da condenação dos 3 pelas robustas provas. Estaremos lá, faremos sustentação oral juntamente, obviamente, com o Ministério Público, estaremos assistindo, nós somos assistentes de acusação. Esperamos lá na frente, também pela robustez das provas, no futuro aí, agendamento do júri do Onildo, e também lutaremos aí pela condenação dele também. Pois é, uma tremenda covardia contra um homem que fazia a coisa certa, doutora Mais. Ele lutava contra as irregularidades, né? Lutava, brigava, combatia fraudes. E aí, infelizmente, pagou com a vida. Jasson, veja, ele fazia o serviço dele. O serviço dele era exatamente fiscalizar. Ele não quis entrar em nenhum tipo de esquema, quis só manter-se no serviço dele. Mas isso incomoda. E daí, nesse momento, um ato covarde, de uma forma que ele não podia se defender, foi executado. E a gente espera realmente que agora a justiça seja feita contra os 4 protagonistas desse crime, né? Vamos acompanhar também mais um capítulo dessa história, que, como eu digo, né, capítulo novo, você vê aqui no Balanço Geral, não tenha dúvida disso, meu amigo.